Fala, fermentadores! Bem-vindos de volta para mais uma receita do nosso curso Vamos Fermentar. Agora a gente vai aprender uma das receitas mais pedidas lá no meu Instagram. A famosa conserva fermentada coreana, que é feita com a acelga. Essa folha linda aqui, que é uma acelga asiática, né? Quando você for comprar no supermercado, procure por essa acelga japonesa, tá? Além disso, a gente vai precisar de sal, bastante sal, que eu já vou explicar por quê. Vamos precisar de um pedaço pequeno de gengibre, pequeno a médio de gengibre, 4 dentes de alho, uma xícara de pimenta coreana vermelha em flocos, tá? Se você gostar de mais picância, você pode colocar mais. Na verdade, a receita dos coreanos leva 2 vezes essa quantidade, só que pra gente eu acho que é muito. Além disso, a gente vai precisar de 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Vamos precisar também de 3 colheres de sopa de molho fermentado de peixe, tá? Esse aqui é bem interessante, você pode achar em qualquer loja de produto asiático. 3 ou 4 ramos de cebolinha, aqui tem mais porque elas estão pequenininhas, mas você pode, se forem das grandonas, você pode usar de 3 a 4. Um pedaço de alho poró, 2 cenouras médias, tá? Um pedaço médio de nabo, uma cebola. A gente vai precisar também de farinha de arroz glutinoso. Eu trouxe aqui o pacote para vocês verem. Também a gente encontra em lojas de produto asiático. A gente vai precisar de 2 colheres de sopa. E é isso, tá? A gente tem 3 etapas. A gente vai primeiro colocar a acelga no sal, para a gente poder tirar toda a água de dentro dela. A outra etapa é fazer um mingau, que a gente vai precisar de um mingau, que vocês já vão entender por quê. E a última etapa é cortar todos esses vegetais aqui e misturar tudo no mingau para poder colocar para fermentar. Então a primeira etapa é a gente mexer com a acelga. Tá? As folhas externas, gente, a gente sempre tira, porque ela tem contato com a terra, né? Então a gente vai tirar. Você pode lavar com cloro e colocar numa salada, não precisa jogar fora. Só que é interessante você tirar essas folhas, beleza? Então tá, a gente tem agora a acelga que a gente vai utilizar. Eu vou ensinar para vocês uma receita que é o kimchi prático, tá? Existem diversos tipos de receitas de kimchi. Essa é uma receita tradicional coreana, só que essa é a receita que leva menos tempo para o preparo, beleza? Então a primeira etapa é você cortar a acelga entre essa parte aqui de baixo, e aí você vai separar a acelga em 2. Agora que você tem 2 partes, você vai cortar cada uma delas na metade. Ou seja, você vai ficar com 4 partes de acelga, tá? Ó. Beleza? Agora que você tem essas partes, você vai retirar essa parte aqui, mais grossa, tá? E vai descartar. Você vai fazer isso com todas as partes. Agora você vai cortar em tamanho de aproximadamente 2 dedos.
E aí você vai colocando isso dentro de uma vasilha. Eu vou colocar bastante sal agora em toda essa selga aqui. E é bastante mesmo, tá, galera? Depois, não se preocupa que depois nós vamos lavar e retirar essa quantidade exagerada de sal. Então agora a gente vai misturar. E aí o que vai acontecer aqui? O sal vai fazer com que a água de dentro da selga saia, tá? E assim ela vai dar uma murchada. Agora eu vou introduzir o restante, que aí eu posso colocar o sal só nessa parte de cima. Você abre essas partes que elas estão mais fechadinhas para poder colocar o sal dentro. Então é isso. Então o que eu vou fazer agora? Durante o tempo que eu estou cortando os outros vegetais, eu vou deixar esse sal agindo nessa selga para poder retirar essa água. Então eu vou colocar aqui do lado e vou começar a cortar os outros vegetais. Antes de cortar os vegetais, eu vou fazer o mingau. Por quê? O mingau ele precisa estar completamente frio quando a gente for misturar esses vegetais. Então vamos lá fazer o mingau? Ainda com fogo desligado, a gente adiciona as 3 xícaras de água na panela. Logo depois vamos adicionar a farinha de arroz glutinoso. Com um batedor de ovos, vamos homogeneizar toda essa farinha na água antes de ligar o fogo. Isso vai ajudar para não empelotar durante o processo de aquecimento. Quando a farinha estiver misturada na água, a gente pode acender o fogo. E continua mexendo até começar a levantar fervura. Então, no momento que começar a subir bolhas, ou seja, começou a ferver, a gente entra com açúcar mascavo. Depois de homogeneizar, a gente diminui o fogo completamente e deixa ferver por aproximadamente 3 minutos, mexendo de vez em quando. Agora que passaram os 3 minutos, eu vou desligar o fogo e deixar esfriar completamente. Agora que a gente já fez o mingau, eu vou cortar os vegetais, beleza? Vou começar pela cenoura. A gente vai fazer tiras finas, que a gente chama de julienne, tá? Que é a maneira que os coreanos eles colocam dentro do kimchi, que são apenas tiras fininhas. Se você não quiser fazer esse corte, você pode ralar também. E existem também descascadores de legumes que fazem esse corte, tá? Se você procurar, você vai achar.
Então, ó, a cenoura já tá cortadinha. Vou cortar o nabo agora. O nabo a gente vai cortar exatamente do mesmo tamanho que a cenoura. Beleza, nabo cortado. Cebola agora. Vou cortar a cebola no meio e cortar perpendicular à fibra. Cebolinha. Cebolinha a gente vai picar. A parte da folha, eu gosto de cortar ela um pouco maior, tá? Então, o caulezinho mais branquinho, você corta pequenininho e a folha já um pouquinho maior. Agora que eu já chorei bastante por causa da cebola, só falta cortar o alho poró, que também é um corte igual da cebolinha, só picar mesmo. Então, agora que eu já cortei todos os legumes, vamos ver como é que tá a nossa selga. Provavelmente, ó, ela já tá bem suada. O que eu vou começar a fazer agora é esfregar a minha mão nelas e elas umas nas outras. Com isso eu vou ajudar a liberar essa água que tá dentro delas com o sal. Então, galera, agora a gente vai começar a lavar a selga, ó, vocês podem ver que ela tá bem murcha, já tem bastante água, ó, que saiu, mas a gente precisa tirar a quantidade de sal. Então é para jogar bastante água mesmo. E aí joga a água fora. A gente vai fazer isso mais uma vez e vai provar para ver se ainda tem muito sal na selga. Não pode tirar todo o sal também, senão você fica sem gosto a conserva. Agora eu vou colocar isso aqui no escorredor de macarrão para poder drenar bastante essa água, que ela não pode ir encharcada para dentro da conserva. Então, galera, agora que a gente já tem o nosso mingau pronto, o que a gente vai fazer? Vamos misturar todos esses vegetais aqui dentro, tá? Agora eu vou pegar a selga, que a gente já retirou toda a água depois da lavagem. Eu coloquei dentro dessa vasilha grande, que fica mais fácil de a gente misturar tudo isso. Então eu vou verter o mingau com os vegetais. E agora eu vou começar a incluir os temperos. Então eu vou colocar o gengibre, o alho picado, já picado. Vou misturar um pouco. E agora eu vou colocar aquele molho de peixe fermentado, são 3 colheres de sopa. Se cair mais não tem problema não, tá, galera? E agora o principal, que é a pimenta vermelha coreana em flocos.
E aí agora você precisa ter muito cuidado, tá? Porque essa pimenta ela é realmente muito forte. Então o ideal, já que é a primeira vez que você está fazendo, você pode usar uma luva, porque ela dá um desconforto na sua mão, tá? Como eu disse no início da receita, eu estou usando metade da quantidade de pimenta de um kimchi legítimo coreano, tá? Mas que realmente é muita quantidade de pimenta que eles utilizam. Mas se você acha que você realmente gosta da quantidade de pimenta adequada, você pode colocar o dobro de pimenta que a gente colocou nesse kimchi. Agora que a gente já misturou todos os elementos, vamos colocar toda essa mistura na cuba de fermentação. Beleza? Então, agora eu vou colocar toda essa mistura dentro desse frasco. Lembrando sempre de começar a apertar os vegetais, tá? Para que não fique nenhuma bolha aqui entre os vegetais, ou seja, nenhum oxigênio entre esses vegetais. E assim você vai conseguir proteger a sua conserva contra patógenos, né? Micro-organismos patogênicos, já que eles não gostam de ambientes sem oxigênio. Agora que a gente já colocou todos os vegetais dentro desse pote, é importante a gente limpar toda essa região aqui, porque ela vai ficar em contato com o oxigênio. Como eu acabei de dizer, os micro-organismos patogênicos amam oxigênio, né? Então a gente não pode deixar esses pedacinhos de vegetal aqui, porque pode crescer fungo e estragar a sua conserva. Então, agora que a gente já colocou os vegetais, já limpamos o vidro da parte interna, a gente vai colocar aquele pezinho que eu já mostrei nos módulos anteriores, né? Para evitar com que os vegetais subam para a superfície. A gente dá aquela arrumadinha aqui para poder manter o vegetal submerso. E fechamos com uma tampa com o airlock. É importante saber que o kimchi fica perfeito entre o 4º e o 5º dia de fermentação, tá? Então é uma exceção daquelas regras que eu falei anteriormente, né? Que a gente precisa fermentar sempre por pelo menos 10 dias. Então eu espero que vocês aproveitem. Agora as próximas receitas a gente vai utilizar esse fermentado coreano que eu particularmente amo. Então até a próxima receita.